sozinho na beira do mar, tirando os espinhos do meu coração. O vento veio e soprou baixinho, pra mim falou: coração é menino sagrado, tenha carinho e cuidado. Não pode ter mágoa nem dor, tristeza nem desamor. Coração é menino sagrado, tenha carinho e cuidado. Chorei, 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 o meu pranto azul do mar levou. Mãe menina no mar, sem cantor, as mãos no meu peito botou, verde mar da esperança mostrou. Meu coração se encheu de luz. Ia, 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 ia. Nossa Senhora que vem lá do mar. Ia, ia, ia. Nossa Senhora benzendo do mar. Paulo Mourão e Adriane Lopes cantando aqui pra nós essa moda de viola, essa música boa. Paulo, músicas da sua autoria. Sim, sim, é uma alegria. Isso aqui que eu cantei é um Ijexá, de origem baiana, é uma música de beira do mar, se chama Então vocês Menino tocam Sagrado. vários ritmos. Sim, a viola está no Brasil todo, né? E eu já morei E você pro também Brasil teve essa todinho. experiência de morar em várias regiões do Brasil. Sim, trabalhando como jornalista, também como estradeiro, o tempo que eu tinha o cabelo grande, na década de 70. Jovem aventureiro. Menino, com 18, 19 anos. E depois, como jornalista, né, trabalhei para a Amazônia toda, para o Nordeste, para o Centro-Oeste. Conheço menos o Sul, mas já fui também, né? E fui tocando e cantando. É um mineiro que tem a cara do Brasil, né? Que Só um experimentou detalhe. todas as culturas. Mas nós somos isso, né? É O Brasil verdade. é essa generosidade. Eu quero dedicar essa canção que eu toquei, Menino Sagrado, para o meu neto Gabriel Mourão Loreno, que hoje faz 12 anos. E vai junto para o Tutu, Túlio, e para o Tomás, que são os outros dois netinhos. Opa, Meninos isso mesmo. sagrados do... Outra característica forte da cultura brasileira, a família, né, Lucas? É o que nós falávamos, a família, a reunião, né? Costuma-se dizer que o brasileiro é um povo acolhedor. Ele é acolhedor porque antes nós temos já essa noção de família, essa noção de agregar a própria família, o próprio semelhante, não é? Nós somos isso, nós somos o resumo disso tudo. É verdade. Lucas, e para a gente exemplificar todas as nossas regiões do Brasil, né? O que a gente poderia dizer de cada um característico? Do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste e de alguns estados específicos, porque a cultura brasileira é tão diversificada que uma região só tem várias expressões, né? Claro. Dependendo do estado. Olha, essa é uma das missões mais complicadas que alguém já me colocou, mas eu vou tentar. Lembrando de Guimarães Rosa, quando ele diz que o sertão são sertões, ou seja, o próprio sertão não é um só. Sim. Minas Gerais não é uma só. Então, imagina falar das regiões, né? Mas nós podemos pegar o Nordeste, né? E aí o Nordeste, a gente não pode falar também de um Nordeste, são Nordestes, Verdade. mas ali nós temos o Baião, de Luiz Gonzaga, antes o forró, o próprio maracatu, em Pernambuco, né? Que é extremamente peculiar, não é? Ao mesmo tempo a gastronomia, a macaxeira, né? Aí vem aquela enormidade de sabores e de aromas que fazem a gente desfalecer, não é? A dança, né? Os tambores, a gente tem que lembrar do tambor nordestino, o tambor baiano, porque nós também vamos lembrar do tambor mineiro, que é completamente diferente. E por que é diferente? Porque os escravos, a origem dos escravos africanos era diferente.
Então, a própria rítmica também se desenvolveu de maneira diferente. E depois aí a gente já tem uma cara do sul Com o sul, chimarrão, com o com chimarrão, né? com a canção muito atrelada também à península ali, aquela pontinha do Brasil, aquela pontinha da Latinoamérica, não é? Então, nós temos ali um sotaque também que remete bem também a peculiar. outros locais, né? O churrasco, claro, o churrasco que, na verdade, é uma espécie de importação. Uma extensão, né? ali do Uruguai, da Argentina, por causa da carne ser Exatamente. boa. Mas, ao mesmo tempo, não tem como mais nós dizermos que o churrasco não é nosso, não é verdade? Sim. Né? Já virou uma cara do Rio Grande do Sul. Já virou Rio Grande do Sul. Se a gente vai para a região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Nós temos ali uma comunidade indígena extremamente desenvolvida, com uma peculiaridade também de gastronomia, que vem também do norte de Minas, que vem também um pouco de Goiás, mas que também está presente ali, que é o pequi. Não é verdade? Né? Então, a gente Os não peixes pode... de água doce por causa dos rios que passam. Exatamente. Então, isso é cultura. A cultura, ela não é uma definição por si só. A cultura, ela, na verdade, ela se mistura à própria definição de vida, de existência. E se a gente vai para o norte do Brasil, né, já mais em cima, já tem aqueles pratos bem próprios de lá, o tacacá. Exatamente, que são peculiares até para o próprio brasileiro, que não verdade. está ali, né? E que, ao mesmo tempo, é realmente... Maniçoba. Maniçoba, exatamente. Ou seja, nós temos uma peculiaridade de sermos plurais, de sermos diversos, e aí nós estamos comprovando isso só dessas só poucas de lembrar citações. algumas Né? São Paulo, se a gente falar de um estado específico, São Paulo, qual a característica de São Paulo? São Paulo são várias São Paulos. Não é verdade? A região sudeste, eu acho que ela é a mais diferente dentro dela, né? Porque, assim, o Nordeste tem as diferenças mesmo. Se a gente vai ver uma Bahia, um Pernambuco, o Ceará, tem as suas características próprias. Mas existe aquela cara do Nordeste. Já aqui no Sudeste, é difícil a gente dizer a cara do Sudeste, porque São Paulo tem uma cultura muito própria, Rio de Janeiro... Minas, Espírito Santo, é muito independente, É Lucas. muito independente, porque também vem da origem, da criação, da colonização, ou seja, a gente está falando da época colonial do Brasil, de que povos vieram e de que maneira eles povoaram, não é verdade? Então, há, inevitavelmente, os portugueses, mas há também, primeiro, etnias diferentes africanas, tribos africanas. E com eles os costumes. E com os costumes que ele vem. E pós período colonial também, já no século XX, final do século XIX, início do século XX, outros países, outros povos também vieram. Aí vem o Japão, aí vem a China, vem a Itália, não é? Vem os alemães para o sul do Brasil. Né? E nisso se transforma realmente em algo absolutamente diverso, mas ao mesmo tempo é brasileiro. É cara nossa. É cara nossa. É verdade, gente. Essa riqueza do Brasil. É interessante que a gente lembrar que hoje o programa Manhã Viva estreia uma temporada nova nas nossas sextas-feiras. A gente quer sempre na sexta-feira trazer essa cara cultural e trazer as regiões do Brasil. Hoje, né, de maneira bem ampla para a gente inaugurar, falando da cultura brasileira de forma geral, um pouquinho de cada um. Mas cada sexta-feira a gente quer trazer uma região específica, um estado específico, para a gente explorar isso que a gente tem de tão rico, né, de tão vasto que é a nossa cultura. E se nós levarmos isso para a literatura, se nós pegarmos João Baldo Ribeiro, em contraponto a Mário de Andrade, Manuel Bandeira, de Recife, mas que ao mesmo tempo criou uma própria linguagem. E uma cara bem brasileira. Quando você fala de Manuel Bandeira, as pessoas acham às vezes que ele é do Rio de Janeiro, por exemplo. Exatamente. E Drummond, que é tão mineiro, né? É verdade. É apenas um retrato na parede, mas como dói, né? Ele falando de Itabira, da infância dele, mas ao mesmo tempo morou grande parte da vida no Rio de Janeiro, e ali se misturou com Vinícius de Moraes. Não é? E se a gente fala de Minas, né, não tem como a gente não destacar também a arquitetura, né, por causa do Aleijadinho, tantas obras que caracterizam também a arte do Brasil. O barroco mineiro, né, que é absolutamente diferente do barroco baiano, por exemplo. Né? É um barroco notadamente calcado em torno das instituições católicas da época, né, da época colonial, em torno da qual toda uma cidade era construída.
né? Toda uma cidade era construída, todos os hábitos eram construídos, né? Nós temos aqui a Estrada Real, em Minas Gerais, região da Estrada Real, e ali nós pegamos inúmeras cidades históricas como Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, né? Tiradentes, até chegar em Paraty, no Rio de Janeiro. Né? E ali nós temos realmente um barroco mineiro, barroco de Aleijadinho, isso na época ainda colonial, e nós temos ainda a sorte, talvez, de termos também o que existe de mais moderno, que é depois Oscar Niemeyer. Exato, depois vem toda a arquitetura de Brasília e Belo Horizonte, que foi o início, na verdade, foi o início de Niemeyer, né? Quando o governador era Juscelino Kubitschek, de Minas. Né? E decide olhar para aquele rapazinho, que era o Oscar Niemeyer, né? E fala, tudo bem, faça aí. Foi fazendo esboço em Minas Gerais para depois fazer ampliar, a grande Brasília, né? Exatamente. A nível nacional, quando Kubitschek foi ser presidente. É muita coisa para a gente falar, né? De música, de culinária, de arte. O Brasil é realmente muito rico, mas, claro, como eu dizia, a gente não pode esquecer da nossa culinária, que representa tanto o nosso povo. Lucas, dá licença um pouquinho, claro, que a gente vai apresentar a nossa culinária hoje, né? A gente recebe aqui a chefe Cleide Duarte. Bem-vinda. Obrigada. É um prazer alegria estar aqui no Manhã Viva. É uma alegria muito grande fazer parte desse programa, trazendo aquilo que é o mais gostoso, né? A culinária. Verdade, já está quentinho aqui, gente. Já estou próximo do fogão, o fogãozinho que a Cleide trouxe. Manhã Viva ainda está em adaptação à nossa cozinha, como eu já mostrei algumas vezes no programa. A gente ainda está montando a nossa estrutura, porque a Canção Nova vive de doação, a Canção Nova conta com a ajuda das pessoas que amam e acreditam nessa obra. Então, já quero agradecer ao sócio, inclusive a Cleide Duarte, também é sócia da Canção Nova. Sim, há 14 anos. Quase 15 anos que a Cleide está nessa parceria também conosco, ajudando, dando a sua oferta para contribuir com a evangelização. Cleide, o que te motivou a ajudar a Canção Nova? Por que ser? Né? A gente não conhecia a Cleide, gente, ela não é uma pessoa tão próxima, a gente descobriu que ela também é família Canção Nova conosco. Sim, eu conheci a Canção Nova através do grupo de oração da minha cidade, eu sou de Betim, e desde muito jovem eu já participo do grupo de oração. E quando nós, depois de casados, eu e meu marido, já tínhamos a nossa filhinha de 1 ano, na época, nós fomos a um acampamento com o Padre Léo, na Canção Nova, sobre famílias restauradas. Naquele momento, a gente estava passando por algumas tribulações, algumas dificuldades no nosso casamento. E a Canção Nova, ela veio assim para nos resgatar, para reconstruir. Casada há quanto tempo, Cleide? Há 18 anos. Naquele momento difícil, né? Nós encontramos na Canção Nova esse amparo que a gente precisava. E naquela ocasião em que fomos ao acampamento, foi que nós nos associamos. Então, desde esse período, a gente vem contribuindo através do débito automático. Que bom. E assim como o Cleide, né? Tem uma multidão de pessoas que nos acompanham, que amam e que ajudam, se comprometem também com a evangelização. E a gente vai apresentar a nossa receita também. A Cleide é mineira, sim, como ela disse, de Betim, aqui em Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte, mas vai fazer uma comida típica nordestina. Essa mistura do Brasil, né? Que aí vai se caracterizando, ela vai fazer pra gente que prato, Cleide? Pode anunciar. Nós vamos ensinar a fazer hoje a tapioca. E aí nós vamos fazer opções de tapioca salgada e de tapioca doce. Joia, gente, eu amo tapioca, claro, né? A tapioca que é um produto da mandioca indígena, certo, Lucas? Um produto indígena, mas que foi descoberto em Pernambuco. Então, claro que eu tenho que puxar minha sardinha também, né, gente? Valorizar o que é nosso, que vem de lá. Mas que, como o Lucas falava tão bem, hoje o Brasil, graças a Deus, está tão misturado e tudo está tão em todo canto que as coisas vão tendo cara de Brasil. Não só, por exemplo, o feijão tropeiro, se você for lá no Nordeste, você também vai encontrar, não é só de Minas. Exatamente. E mais ainda, né? Além de Minas, além do Brasil. É verdade. E aqui a Cleide também vai mostrar pra gente alguns produtos que ela trouxe que representam muito bem a culinária brasileira. Sim, são produtos usados em todo o Brasil, alguns com nome diferente, né? A mandioca, que é bem comum
em todas as regiões, né? Mas Verdade. no Nordeste, especificamente conhecida como macaxeira. Tem gente que chama aipim. Aipim, né? No caso do Nordeste, a macaxeira. Macaxeira. Aqui a gente tem a rapadura. E eu trouxe uma outra versão de rapadura que é mais típica do Nordeste, que é a batida na palha, que ela é uma rapadura temperada com mais cravo, saborosa. canela, é bem forte o sabor, o paladar dela. Trouxe aqui o melado de cana, que a gente também chama de mel de engenho, que é... O famoso mel de engenho. O mel de engenho é assim, uma delícia. Na realidade, é a rapadura em fase líquida. Antes dela ficar assim, né? Isso, antes de ficar sólida. E a gente pode comer o melado com queijo, com banana, enfim. É um prato muito saboroso para adoçar um café, um chá. É muito bom. Lá no Nordeste se come até com farinha, né? Com Porque farinha. lá tudo come com farinha. Sim, não podia ficar de fora as pimentas, né? Que são muito bem características, é bem forte, né? O tempero do Nordeste, ele é um tempero forte que se acentua. A gente tem aqui a manteiga de garrafa, que não pode faltar, ou manteiga da terra, como chamam em alguns lugares, né? E aqui eu trouxe alguns pratos. Por exemplo, essa carne de sol e a mandioca foram preparados com manteiga de garrafa. Delícia. A gente tem aqui a macaxeira ao forno. Também. A macaxeira ao forno, ou macaxeira gratinada, que é um purê de macaxeira. Aqui, no caso, nós temos em duas versões, que é de catupiry com carne de sol e de mussarela com camarão. E esse bolinho é polenta ou é de mandioca também, macaxeira? É dadinho de tapioca com queijo coalho. Olha, eu pensei que era já a polenta do sul. Não, eu falo que é o pão de queijo do nordestino. Legal. Esse aí eu não conhecia não, nesse formato. Ele é feito à base de farinha de tapioca com queijo de coalho e ele é frito. Então é muito saboroso, ele fica crocante por fora, molinho por dentro e ele é servido com o molho doce de pimenta, que é muito saboroso. E ali uma comida baiana? Aqui a gente não poderia deixar de trazer o acarajé, né? O acarajé que é... Cara do Brasil a também, cara do né? Brasil que todo mundo ama, né? Acarajé é um bolinho de feijão com recheio de vatapá, que é um creme feito à base de camarão defumado, leite de coco, castanha de caju, amendoim, outros temperos. E esse outro é um arrumadinho? E esse é o baião de dois. Baião de dois. É uma mistura feita de arroz, feijão de corda, carne de sol desfiada, queijo coalho, bacon, linguiça calabresa e cheiro verde. Gente, já tá dando fome. Já perto da hora do almoço a gente vê esse monte de comida boa aqui perto, né? Então a Cleide, pelo que eu tô vendo, é uma mineira apaixonada pela comida nordestina, Sim. porque a mesa tá farta. Na realidade, o restaurante nordestino surgiu de um passeio turístico com a minha família a Aracaju, quando eu comi esse prato, que é a macaxeira ao forno, que serviu de inspiração. Joia! Daqui a pouquinho a Cleide conta mais um pouquinho dessa história e vai preparar para nós a tapioca, a nossa culinária de hoje. Vamos para um breve intervalo. Até já!